O rapaz tá tentando mexer aqui. Sobe aqui. Liberar o quê? Não, ele vai liberar meu áudio aqui. Só pra gente fazer um teste. Já tá normal? Vamos testar? Galera, a gente tava com um probleminha no áudio aqui. Tá o cadeado lá fechado. Dá uma sinalizada pra mim aí, ver se... Voltou? Dá uma sinalizada pra mim aí, ver se voltou, se tá tudo certo o áudio. Mas voltou, que ele tá testando lá, aparentemente voltou. Já aproveitar e mandar um abraço pra Palmira. Palme, tudo bem? Sinaliza aí pra gente se tá ok o áudio agora. Marcelo, consegue sinalizar pra gente aí? Wellington. Glaucio. Boa noite pra vocês. É um prazer imenso ter vocês aqui com a gente. Ceará, boa noite. Tudo bem com você, irmão? Ceará, grande amigo. E meus móveis? Você abriu um link novo, né? Vou mandar aí. Vai ter que mandar o link de novo pro pessoal. Vai começar muito isso.
Foi? Boa. Galera, voltamos. Dá um ok pra gente aí, se o áudio tá legal, por favor, só pra gente saber como está. Agora foi. Muito bem. Boa noite, Palme. Tudo bem com você? Bom, acho que a gente pode retomar. Pessoal, a gente teve um problema com o som aqui e a gente estava conversando com o professor aqui, ele estava contando a história dele e nós vamos retomar e a gente vai pedir para o professor, desculpa professor Não, faz parte. por esse problema nosso aí e a gente estava ouvindo e vamos fazer a apresentação porque tinha gente que não estava nos assistindo e entrou agora. A gente está aqui com o professor Barbosa no nosso podcast. O professor Barbosa foi técnico da seleção brasileira, foi técnico de vários times de basquete feminino, é um multicampeão pelo basquete, é uma pessoa que tem história no basquete, tem uma consagração muito grande pelo basquete. E já adiantando a última, assim, pra gente lembrar bem, foi nas Olimpíadas do Rio. O senhor que dirigiu o time, né, professor? Foi. Boa noite. Boa noite, amigos. Muito obrigado pela essa oportunidade de estar com vocês. Esses problemas ocorrem, tudo que é eletrônico Faz parte, né? faz parte, isso foge realmente do controle do ser humano, né? Fico muito grato por essa oportunidade de estar aqui com vocês, ao mesmo tempo em que eu cumprimento vocês por essa iniciativa. Isso é muito importante, porque vocês interagem com uma comunidade muito grande, um número grande de pessoas que acessam e vêm e assistem o podcast, e vocês prestigiam e valorizam, né, as personalidades quituanas. E meu muito obrigado por estar aqui fazendo parte hoje desse podcast de vocês. Bacana. Pedir desculpa aí pro pessoal também, pra vocês aí, né? Que aconteceu, né? Esse problema aí. Mas isso aí. Então vai interagindo com a gente aí, pessoal. Se caso der algum probleminha de novo, marca aí a gente aí pra gente ficar, né? Sempre em boa comunicação. Professor, conta pra gente um pouquinho aí como iniciou aí a sua carreira no basquete. Conta pra gente um pouquinho aí. Vou tentar resumir, né? Porque é longo. Talvez eu tenha sido um dos poucos técnicos de basquete que chegou numa seleção brasileira, que chegou assim no alto rendimento, na consagração, né, daquilo que todo técnico almeja chegar, começando do começo, né, começando como técnico de time de escola. Eu comecei como técnico em Bauru, do Instituto Educação Ernesto Monte, e eu jogava no time da escola e a professora pediu que eu dirigisse as meninas lá do basquete. Como era uma outra época que você não tinha muito lazer, não tinha muito o que fazer, não tinha muita opção, você da treino de basquete, você já passava o seu tempo, já ocupava o seu tempo, né? E eu vivia no colégio, né? Eu era muito participativo na escola. Então, e já também ali você começa depois a observar que você tem uma certa liderança, né? Naquele tempo eles faziam a eleição do líder da classe, que era aquele que representava a classe junto aos professores, reivindicações. Eu fui eleito, todo ano eu era eleito líder. Eu fui orador da minha turma, né? Eu tocava na fanfarra da escola, né? Então eu era realmente
é muito participativo. Já era muito envolvido já nessas questões, Muito. né? Eu só não era muito envolvido para estudar, né? Eu dava uma canseira para minha mãe, coitada. Mas dizer que eu fiz o ginásio em 7 anos, né? Eu gostei muito da primeira série. Fiz 3 anos da primeira série. Depois eu tomei um pouco de jeito, mas assim mesmo, ainda bati na terceira série, que eles consideravam a terceira série a série mais difícil. E deve ter sido mesmo, que eu parei ali, né? Repeti, mas terminei o ginásio. Aí fiz curso clássico, aí fiz 2 faculdades, né? Tem 2 faculdades, enfim. Aí eu comecei, né, fazer esse treino. Eu jogava no time da cidade, era um jogador mediano, mas era um time assim também, o nosso da cidade. Era turminha, né? Era patotinha, que andava junto, que ia em brincadeira dançando, que tempo tinha brincadeira dançando em casa, né? Ah, vai na casa de fulano hoje fazer uma brincadeira. Então, punha os discos lá, ia dançava com as meninas, tudo aquelas coisas. Coisa bem saudável, nos padrões da época. E passava o dia no clube e tal, então a gente... Aí essa turminha mesmo formava o time da cidade. E essa brincadeira aí deu para nós em Bauru o primeiro título de campeão juvenil do estado masculino por um time do interior. Nós somos campeões estaduais, né? Masculino juvenil. Aí eu fui fazendo, eu passava lá para as meninas aquilo que eu aprendia com o meu técnico, que também não era um técnico profissional, ele era um abnegado, ele era um empresário, um comerciante muito conceituado, e ela dava treino de basquete. Mas aí eu comecei jogando, comecei perdendo, né? E aí despertou em mim, talvez o que nem eu mesmo soubesse que eu tivesse, um espírito competitivo, né? Porque eu ser saco de pancada de ninguém, né? E aí eu comecei realmente a me dedicar mais, comecei a procurar informações, né? Eu ia para São Paulo, tinha treino de seleção brasileira, por exemplo. Naquele tempo tinha trem, né? Bom, no São Paulo, pegava o trem, ia para São Paulo, amanhecia lá, assistia o treino de manhã à tarde, descia na Estação da Luz, pegava o ônibus, ia lá para o Parque Antártico, a seleção treinava lá no Palmeiras, no Tigre Ginásio do Palmeiras. E ali, caderninho, anotava tudo, ia lá no técnico, né? Por isso que eu tenho hoje muita paciência com quem vem buscar informação comigo, que eu também fazia muito isso, né? E aí eu comecei a melhorar, né? Eu comecei a melhorar e num período que você não tinha informação, não é como hoje, que todo mundo vira técnico, né? Porque ele tem TV a cabo em casa, assiste jogo, grava o jogo, repete e copia o que ele vê lá. Ou se não, vai na internet, no YouTube, copia também tudo que vê lá, e são verdades diferentes, né? Verdades diferentes. Você tem um material humano X e quer usar aquilo que o Y Sim. é diferente. E aí eu fui sendo muito criativo, né? Eu fui assim inventando, criando situações. E eu fui tendo algum sucesso. Aí o Luso Brasileiro construiu o ginásio esporte na sede deles, formou um time para disputar a campeonato da federação. E eu fui o técnico. Aí a coisa começou a caminhar. Aí o SESI inaugurou um centro esportivo em Bauru e contratou para cada modalidade esportiva aquele professor que eles julgavam ser o mais qualificado em Bauru. E eu fui o técnico ser o professor de basquete. Levar as alunas lá no SESI, que eu dava iniciação. Então eu dava aula de educação física para a professora, ela fazia chamada, ficava sentada ali, e as melhores eu já ia fazendo no horário das 11 ao meio-dia. Isso deu tanto sucesso que várias meninas ali chegaram, inclusive, em seleção brasileira, né? E o meu trabalho começou a ser observado. Porque eu comecei a disputar com essas meninas campeonato de base da federação e com bons resultados. Aí eu, com 26 anos, eu já fui convocado, eu me assustei com isso, né? Para ser assistente da seleção brasileira que disputar o Pan-Americano em Cali, na Colômbia. E eu ia estar junto, vivendo no mesmo hotel, no mesmo alojamento, viajando
avião, com jogadoras que eram ídolos para mim na época, né? Jogadoras que eram aqueles grandes nomes do basquete brasileiro. E ali eu fiquei até 73, né? Aí o ano seguinte o técnico, que era o técnico principal, que era o professor Valdir Pagano, falecido, ele pediu umas férias e eu fiquei com a seleção sozinha. Então excursionei com essa seleção para a Argentina, para o Chile. Foi interessante, o Paraguai foi bacana. E aí em 73 não deu para continuar mais. Não deu porque estava atrapalhando meu trabalho no SESI. E o SESI falou, olha, ou você fica com o basquete ou no SESI. Como o basquete era muito amador naquele tempo, não tinha condição de abrir mão do meu salário no SESI. Aí deixei a seleção e continuei como técnico de Bauru, do Bauru Tênis Clube. Embora o tênis não tivesse nem ginásio, mas como era um grupo de amigos meus que estavam na diretoria, eles encamparam o meu trabalho e a gente jogava em outras quadras, e representando como Bauru Tênis Clube. E nós dominamos a década de 70, nós ganhávamos quase tudo, né? Com esse trabalho de básico que a gente sempre, né? E aí, em 76, aí em 74, eu participei de um concurso, vamos chamar assim, do Ministério dos Esportes. Aquele tempo não era nem Ministério dos Esportes, era o Conselho Nacional de Esportes. Era o MEC, Ministério da Educação e Cultura. E não tinha comitê. Então aí esse ministério, não tinha Ministério do Esporte, esse MEC, ele abriu um concurso para 3 bolsas de estudo dos Estados Unidos. Era apresentação de currículos e tal, e me escolheram. Escolheram e eu fui, fiquei 2 meses nos Estados Unidos. Fiz o basquete universitário, que é um basquete maravilhoso que tem lá na NCAA. Aí eu fiquei em duas universidades, eu fiquei na casa do técnico, e na terceira eu fiquei num hotel. Tudo pago por essa bolsa que eu recebi. E aí foi um salto de qualidade, porque você não tinha informação nenhuma, né? E eu fui ver em loco aquilo que você ficava querendo saber, né? Eu vivia dentro do ginásio, eu chegava, a gente acordava, eu já ia 9 horas da manhã, a gente saía lá para a universidade, e tinha um horário que ele ficava lá no escritório dele, lá na sala dele, ele mais 2, 3 funcionários, pesquisando o jogador, recebendo informações do jogador. É um negócio assim, altamente profissional. Uhum. Nossa, negócio... E, inclusive eu viajava com eles para captar jogador, né, para recrutar jogador. Então eu ia naquelas high school, na região ali onde tinham recebido currículo de jogador, né, estatística, indicando, porque o que acontece? O estudo lá é muito caro, universitário. Então todo mundo quer ver se consegue uma vaga, né? E aí eu ia assistir os jogos, pessoal, quer dizer, eu fui aprendendo muito. Dali, onde eu voltei, eu dirigi nas seleções paulistas, em campeonatos brasileiros de base, aí nós estávamos em Recife, num campeonato brasileiro desse, aí foi o presidente da confederação, na época, fazer uma reunião comigo. Eu assustei, né? O que esse cara veio falar comigo aqui, né? Aí ele falou, não, nós queremos que você assume a seleção brasileira feminina, porque nós vamos fazer uma grande renovação, e nós queríamos que você fosse o responsável por essa renovação. Mas tudo bem. Aí eu assumi, 76, levei a Paula com 14 anos, a Hortência com 17 anos, a Marta, que hoje é secretária do Ministério do Esporte de Alto Rendimento, com 16 anos, a Vânia Teixeira de Bauru, que era uma baita jogadora também, com 16 anos, e algumas sobraram, né? Foram, como eram jovens que estavam já nessa geração, aproveitamos, que era o caso da Suzete, que era uma grande jogadora também na época, a Cristina, que era uma pivô maravilhosa, médica, faleceu precocemente, e formamos uma nova geração. Aí eu fiquei nessa seleção até 1984, né? Estava na seleção e continuava lá dirigindo o clube. Aí, mas ficou muito... Aí eu refugando sempre convites, né? Eu cheguei aqui em Sorocaba, em 84, a dar treino. Vim aí, dei treino, o vice-prefeito foi lá, me recepcionou,
E eu estava praticamente fechado com o Sorocaba, né? Que eles iam formar um grande time. Aí eu voltei para Bauru, chegou lá, eles deram uma melhorada lá nas minhas condições. As condições. Aí Já acabou segurando. segurando. Eu era muito apegado, né, em Bauru e porque eu tinha um emprego no estado também, que se eu saísse de Bauru, eu perderia aquele cargo que eu tinha no estado. E eu fui acertado. Eu perdi de ganhar dinheiro, mas eu tenho esse emprego até hoje. Eu tenho essa aposentadoria minha nesse cargo. É porque a proposta lá de Sorocaba era boa. Era boa, Era né? boa. Aí, e depois cresceu muito, né? Quem foi para lá depois de mim, caso Venda na Mini, por exemplo, pegou um período maravilhoso financeiro lá. Aí eu fiquei em Bauru, mas aí eu já tirei o pé, né? Falei, tá difícil, porque ficou muito Bauru vivendo de prefeitura e os outros como patrocinadores, grandes patrocinadores. Mas nesse período eu já era secretário de esporte da prefeitura. Não era nem secretário, eu era diretor de esportes, não tinha secretaria. Aí em 89 o prefeito que assumiu criou uma secretaria de cultura, esporte, areia e turismo. E eu fui o secretário, uma secretaria grande. Aí eu falei, agora parei de ser técnico, vou ficar só aqui na prefeitura. Aí o prefeito saiu, 4 anos, aí eu fiquei, né, sem nada, vamos chamar assim. Mas eu tinha meu emprego do estado, eu reassumi ele outra vez. Aí em 93 eu recebi um convite para voltar para o basquete em Piracicaba, na CESP Unimep. Aí voltei, 93. Em 94 nós reforçamos muito o time, melhorou o patrocínio, trouxemos a Paula, trouxemos a Irmandela Branca, a Marta, que estava em Araçatuba, formamos um time forte. E em 96 eu, surpreendentemente, já estou de volta para a seleção brasileira. Falei, pô, mas peraí, eu fico fora da seleção 12 anos, né? Fora de basquete 4 anos, e eu volto e já estou na seleção outra vez. Aí eu fiquei na seleção de 96 até 2007 como técnico. Aí continuei mais 2 anos como coordenador de categorias de base. E nesse meio tempo eu era técnico em Piracicaba, na CESP Unimep. Depois eu fui para Campinas, na Microcamp. Depois eu fui para Campinas, no Caldas Quinor. Depois fui para Jundiaí, na Quaker Jundiaí. Aí eu parei. Aí a CBB falou, não, faz o seguinte, para com o clube, você vai ficar só aqui na CBB. Então eu fiquei exclusivo da CBB e além de acompanhar todas as seleções de base, eu fazia as clínicas pelo Brasil. Eu dava cursos para técnicos, eu andei o Brasil inteiro. E aí, isso foi até 2009. Aí eu fiquei, aí em 2010 eu voltei para clube, voltei para Ourinhos, fiquei em Ourinhos até 2013, depois de Ourinhos fui para o Maranhão, aí fiquei 4 meses em Catanduva, mas foi um contrato assim que eu já avisei que seria só para mim tentar ajudá-los a voltar a ter basquete lá, que eu tinha um compromisso com o Maranhão. Aí dirigi por 4 meses, aí venceu lá o time, eu fui para o Maranhão. Aí acabou lá, eu saí do Maranhão, fiquei parado 2 anos, 3 anos. Aí eu retomei com a seleção brasileira novamente, né? Aí foram me chamar novamente para assumir a seleção para a Olimpíada. Aí de lá eu fui para Camarões, né? Em 2017. Treinar a seleção masculina de Camarões, botamos lá o africano na Tunísia e depois em Yaoundé, que é a capital de Camarões. E nesse meio aí, eu estava lá em Camarões quando surgiu o projeto aqui de Itu, né? Aí eu, lá de Camarões, eu formei o time assim, por WhatsApp, né? Nossa. Quer dizer, nós somos o último time a ser formado e não tinha mais jogadora lá na praça, né? Mas nós viemos com uma base de 3 jogadoras para cá que deu uma sustentação na formação do time, que foi a Palmira, a Joyce e a Kelly. Aí nós com essas 3 aí, nós fomos trazendo as demais, né? O grande apoio na época, né? Na época até hoje do Guilherme, né? Porque o Guilherme, através do Douglas, que era o secretário de esportes, recebeu esse projeto, levou para o Guilherme. O Guilherme na hora aceitou. E quando eu vim para cá, eu já vim na apresentação, eu nem tive contato, eu fui ter contato com o Guilherme, com o Douglas, na apresentação do time, que foi exatamente 5 de dezembro de 2017.
a apresentação nossa lá no Hotel Gandini. Quer dizer, nessa altura já estou há mais de 5 anos já aqui em Itu, quer dizer, o tempo passa. E é esse projeto que nós temos aí. Não, legal. Quantos títulos, professor? Olha, não dá para mim... Não dá nem pra... Honestamente, eu não tive muito em clube, né? Porque clube, você, assim, digo, adulto, né? Porque clube você tem que estar sempre com um time forte, né? E eu nem sempre fui um técnico de time forte, né? De time formado para ser campeão. Isso aí, nem sempre um campeão é o melhor técnico. Sim, né? sim. E eu comprovo isso aí. Eu tive muito título na base, que era onde eu fazia um trabalho. E na seleção eu tive aí mais de 15 títulos, né? Que legal. Seleção. E fui, dentro de seleção, eu fui recordista, né? Nenhum técnico tem. Eu tenho 6 mundiais, 6 pan-americanos, 3 Olimpíadas, né? 11 sul-americanos. E sem contar agora essa última premiação que eu recebi, que foi para mim a cereja do bolo, né? Que eu entrei para o Hall da Fama da FIBA. A FIBA é a entidade máxima do basquete, como é a FIFA no futebol. E coincidentemente também é na Suíça. Na Suíça. Nossa, é legal. E eu fui escolhido, fui receber esse prêmio no dia 30 de novembro em Geneve, né, na Suíça, que lá é a sede da... Isso não foi é? agora, recente, Agora, então? Nossa, que 30 legal. de novembro. 2022. Dia 20, agora 2022. E a sede não é bem Geneve, nossa cidadezinha é perto de Geneve. Perto de Genebra. E o interessante aí, que eu sou o único técnico brasileiro, né? Nós somos 2 técnicos brasileiros premiados. Um, que já faleceu há muitos anos, o Togo Renan Soares, conhecido como Canela, que foi o precursor do basquete masculino no Brasil. E agora eu. Olha que legal. E nas Américas, tirando os Estados Unidos, eu sou o único técnico feminino. Então, do Canadá e todos os países latinos, nenhum tem técnico feminino no Hall da Fama. Só eu. E juntando masculino e feminino, nas Américas, tirando os Estados Unidos também, são 4 argentinos, são 3 argentinos e mais eu. 4 técnicos. Você vê como esse filtro, esse funil é bem estreitinho. Então, para mim, isso foi um motivo honestamente, de muito orgulho, né? Porque você chegar num nível desse... Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. Mas dizer que eu nunca na minha vida, eu me imaginei, né? Tudo bem, o Brasil tem alguns jogadores que receberam. A Paula, Hortência, Janete, estão no Hall da Fama, né? Masculino, Biratã, o Amauri, Oscar, estão no Hall da Fama. É só, né? Só. E eu lá, né? Quer dizer, foi muito emocionante, foi uma homenagem, assim, um jantar, coisa de altíssimo nível, né? Estavam lá presidentes de mais de 100 confederações de basquete no mundo, né? Estavam lá jogadores da NBA que hoje são presidentes de federações dos seus países, como o alemão Dirk Nowitzki, que estava lá, sabe? Como presidente da Federação Alemã, veio me comentar, quer dizer, batemos fotos juntos, nossa, assim, e grandes jogadoras, né? E a gente via que o respeito, né, que realmente eu angariei na minha vida. Então isso aí, essas coisas aqui... Isso é gratificante, né? Todo o esforço que você fez, né? Tudo. E aquelas injustiças que, porventura, você sofre no teu caminho, você vê que é muita pobreza, né? É muita pobreza. Mas a gente sempre tem esses percalços nos nossos caminhos. Mas tudo isso só prova a grandiosidade do senhor dentro do esporte. E assim, eu como um admirador do basquete, um admirador do esporte, eu lembro quando era mais novo que eu acompanhava o basquete, porque assim, a gente vivia o basquete dentro do colégio, como o senhor começou no colégio. Isso. Então a gente vivia isso dentro do colégio. Talvez, eu não sabia, mas pelo início do senhor dentro do colégio, fez com que as outras, os estados, o município, começassem a engrandecer mais o basquete. Porque eu lembro que na minha época, o carro-chefe dentro do meu colégio era o basquete.
E nem todo mundo gostava, mas a gente tinha que fazer a modalidade basquete. E aí foram surgindo os apaixonados pelo basquete. Tanto que chegou um momento da escola que a gente pegava o lixo, fazia cesto de basquete com o lixo, pendurava na janela, amassava um papel e brincava de basquete dentro da sala de aula. Você vê, tá? Na troca de professor. Até o professor chegar, a gente brincava de basquete dessa maneira. Porque a gente estava tendo isso na época do Colégio Berreta. Então, a grandiosidade do senhor e a contribuição do senhor... Então, mas justamente isso, né? A grande função da escola, da educação física na escola, é despertar o gosto da criança pela prática esportiva. Né? E essa prática esportiva ser diversificada. Né? Você não pode... Por exemplo, nos Estados Unidos ela faz a coisa perfeita. Ela faz temporada, né? Quer dizer, a criança passa por todas as modalidades esportivas. Sim. Porque às vezes você gosta de basquete, mas a tua aptidão é o voleibol, é o atletismo, é a natação, né? Então você vai sendo encaminhado para aquilo que você tem mais aptidão. É isso aí. Ô professor, no Hall da Fama, o senhor falou lá que teve dificuldade, teve momentos bons, né? Cite pra gente uma dificuldade para chegar até no Hall da Fama que você passou, algum momento aí que passou e uma alegria. Olha, eu vou dizer a você, dificuldade tem muita, né? Uma das grandes dificuldades é quando você está, por exemplo, num trabalho e de repente acaba o time, né? Porque o basquete, especialmente feminino, ele depende muito do gosto de quem comanda, né? Por exemplo, aqui que é uma das graças do Guilherme, tá? Nossa, Guilherme perfeito. Gazola gostou, abraçou o projeto. Vai saber daqui 2 anos se vai continuar esse projeto, né? A hora que ele sair da prefeitura. Troca, né? Exato. Troca o prefeito, vai saber. Então, esses são os momentos de tristeza, vamos chamar assim, que você tem, né? De você ver alguma coisa, de repente acabar. E eu estou tendo um exemplo aqui, mas eu já passei isso em outras situações, né? Na minha própria cidade, não que acabou, mas você vê a coisa minguando por falta realmente de apoio, né? Naquilo que você queria sempre estar em alto nível. Aí você começa a ter um orçamento de 10 mil e os outros têm um orçamento de 100 mil. Então, uma luta desigual. Né? Muito desigual. Muito desigual, era o que estava passando. Então, esses são os grandes momentos assim. E outra, a tristeza da derrota, por exemplo. Isso é um fator circunstancial, né? E eu falo muito isso, que a grande maturidade do ser humano, vamos dizer, estamos falando de esporte aqui, né? É quando você consegue diminuir a distância entre a alegria e a tristeza, né? Então hoje eu sou uma pessoa que nada me deixa muito alegre e nada me deixa muito triste, né? Eu não me embriago com a vitória e também não me frustro com a derrota, né? Quer dizer, às vezes eu me frustro, mas não me decepciono. Sim, tá? sim. Que você... E nem vou enfiar a cabeça dentro da privada da descarga. Quer dizer, então você tem um ponto de equilíbrio. Claro, eu tive muitas alegrias, né? Você conquistar, por exemplo, um título olímpico, uma medalha de bronze olímpica, quer dizer, em 2000, foi uma coisa sensacional em Sydney. Basta dizer que de lá para cá, são 22 anos, o Brasil não conquistou, nem masculino nem feminino, nenhuma medalha dessa importância. Então você vê a importância realmente que tem uma medalha olímpica. Então, para mim, é um grande... E, logicamente, cada momento você tem uma grande satisfação. Como aqui, por exemplo, quando nós fomos campeão dos Jogos Abertos em São Carlos. Puxa vida, e tu nunca ganhou uma modalidade de quadra nos Jogos Abertos. E nós fomos campeões. Quer dizer, então, é uma marca que o basquete feminino e as meninas que fizeram parte dessa conquista, é uma marca dentro do basquete de Itu. Né? O Barbosa entrou, é título. Com certeza, né? Eu pude comprovar porque eu estava lá. Então, então nós estávamos juntos lá. Então, quando você ganha um campeonato estadual, que você sabia que você não era o melhor, nós tive grandes vitórias com Piracicaba, contra a Ponte Preta, jogando dentro de Campinas, no ginásio Taquaral, dentro do Cid da Ponte, lotando o ginásio, fecharam até as portas, telão lá fora, fomos lá e ganhamos um título dentro do ginásio. Quer dizer, tivemos que sair correndo da quadra, pro vestiário, o pessoal jogando as coisas na gente, quer dizer, então são coisas com televisão direta da Band.
Então são títulos que você marca, Marca. que marca, né? Porque você não tinha nem, talvez, não era, o teu time não era o melhor, né? Inclusive a Ponte Preta era melhor que a gente, que Piracicaba, em termos de jogadores individuais. E nós fomos lá e tiramos esse favoritismo. Fez Então, acontecer. existem várias conquistas que você realmente fica marcada na sua vida, mas cada uma dentro de um momento seu, Sim. né? Então eu falo, não existe, claro, o título absoluto é uma medalha de bronze olímpica. Agora, tudo é relativo. Tudo é relativo, exatamente. Professor, tem o Marcelo aqui. Só cortando você. Tá. Guarda essa pergunta aí, Nino. O Marcelo aqui, ele perguntou. Ele é um admirador do seu trabalho. Ele falou assim, ó, pergunta pro mestre Barbosa alguma história da Hortência ou da Paula, alguma curiosidade que aconteceu aí no tempo aí da... Olha, então, o pessoal sempre me pergunta essas coisas. Por exemplo, a Paula sempre foi uma menina muito centrada, né? Ela sempre foi muito tímida, né? Porém, quando ela se soltava no ambiente dela, ela é engraçada, né? Ela conta muita piada. Mas ela é um pouco mais reservada, assim. Agora, a Hortência não. A Hortência era uma criança, né? A Hortência era uma moleca verdadeira, né? E a Hortência aprontava bastante, sabe? Assim, aprontava na molecagem, né? Na brincadeira. E ela era sempre muito extrovertida, assim, nós tínhamos um massagista, que era o Amaury Gamba, e ela e o Amaury eram muito engraçados os dois, né? Teve um campeonato na Coreia, o Amaury se vestiu de mulher e ela se vestiu de homem, né? E saíam dentro do hotel, quer dizer, era um negócio assim. Mas essas coisas são jogadoras que foram muito importantes, né? Muito importantes do trabalho. E eu sempre mantive um relacionamento muito bom com minhas atletas, mas sem abrir mão da disciplina, né? Porque eu acho que você tem que demonstrar por elas carinho, amizade, mas sem abrir mão da disciplina. Exatamente. Dos objetivos maiores. Não misturar as coisas, né? Não misturar. No caso, exato. Já aproveitando, falando da Paula e Hortência, eu acho que a pergunta aqui, elas com certeza farão parte. Qual o melhor time que o senhor dirigiu? De clube? De clube. Foi a Unimep, Unimep. de 1994. Era um time sensacional, porque era um time que jogava a Marta, de pivô, com uma americana chamada Jack Nero. A Branca, a Paula, e uma outra americana chamada Cat. E tinha no banco jogadoras como Adriana Santos, né? E Alessandra, começando a carreira dela. Né? Agora, a Ponte era melhor. A Ponte era um time mais forte. A Ponte tinha a Karina, né? Tinha as três irmãs Luz. Era um time muito... A Karina Argentina, né? Argentina. Ela é muito boa jogadora. Ela era pivô. Uma jogadora imarcável. Para mim, esse foi o melhor time que eu dirigi individualmente e que realmente jogava um basquete muito bom. Basta dizer que nós jogamos 5 títulos nesse ano, ganhamos 4. Certo? E a Ponte tinha Hortência, tinha Karina, né? Tinha uma pivô russa. Era um time fantástico. E nós ganhamos deles. E naquela época, eu recordo também que assisti o basquete, que era muito mais divulgado, vamos dizer assim. Era muito mais visto. Mas sabe o que acontece? O basquete feminino, a presença da Paula e da Hortência, o grande sucesso que elas tiveram, caímos numa armadilha, vamos chamar assim. Porque a grande imprensa, ele não vendia o nome, não era a Unimep, não era o Leite Moça, não era o Divino Salvador, não era o Sica Jundiaí, era Paula contra Hortência. Exatamente. Certo? Então, quando primeiro a Hortência parou, a Hortência jogou, o último campeonato que ela jogou foi em 94. Depois ela parou, ela jogou Seleção Brasileira em 96 ainda, mas clube ela parou. A Paula ainda foi jogando clube até 99. Aí a coisa foi começando a esvaziar, né? A Janete ainda segurou
segurou um bom tempo. Aí a Janete também parou em 2005, 2006. Ela jogou ainda. Não, ela jogou ainda Olimpíada. Ela jogou Olimpíada, não, ela jogou o Pan-Americano em 2007. Né? E aí ela encerrou. A Janete, né? Seleção encerrou. E clube no Brasil também, eu acho que ela tinha, não, ela andou jogando mais um pouco ainda. Mas já foi perdendo aquele apelo de mídia. E ali ainda nós fomos vivendo, por exemplo, nós tivemos o Mundial no Brasil em 2006, que nós ficamos em 4º lugar, lotou o Ibirapuera. O Pan-Americano no Rio também foi um sucesso. Só que você quando vai começando a faltar resultado internacional, a mídia vai se afastando, né? Porque a mídia ela é ingrata também, né? Ela só investe quando você está por cima. Quando você está por baixo, ela não investe para te erguer, ela te ignora, né? Você passa realmente a não ter mais esse apelo de mídia. Então nós perdemos totalmente o apelo de mídia por falta de resultados internacionais. Chegando ao ponto de ficar fora de 2 mundiais e uma Olimpíada no Brasil feminino. Quer dizer, isso é uma situação injustificável. Eu, quando saí da seleção brasileira, eu sei que da seleção, o Brasil estava em 4º lugar no ranking da FIBA. Hoje ele está em 14º. 14º? É. Perdeu Feminino. 10 Perdeu 10 posições. Comigo, eu entreguei com 4º lugar. 4º lugar. Primeiro, Estados Unidos. Segundo, Austrália. Terceiro, Rússia. E o Brasil em E 4º. depois o Brasil em 4º. Num tempo onde o basquete, o feminino, eu lembro, né, meados lá de 86, 87, 88, até 94, mais ou menos, eu lembro que era muito mais fácil a gente assistir o basquete feminino na TV do que o masculino. Não tem dúvida. Você não se via jogo de masculino, era muito difícil. Mas o feminino sempre teve. Foi numa época assim que eu cheguei a ir pra Americana para assistir o jogo de basquete feminino, que ia ser uma partida de, acho que semifinal ou final, eu não me lembro. E aí o time de Americana era um time muito forte, muito forte. Então, 95, a Americana tinha um time muito forte, que era um time que a Hortência formou, que era o Data Control. E tinha grandes jogos contra a Microcampo de Campinas. Isso. Inclusive, nós somos campeões. Teve 95, 97, quando o time de Campinas foi campeão, nós ganhamos dentro de Americano o título. Né? Foi dentro de Americano. Nós tínhamos uma pivô, que era considerada a melhor pivô do mundo, uma bósnia, chamava Razija Mijanovic. Então, as jogadoras estrangeiras eram jogadoras caríssimas que vinham jogar no Brasil. Mas você vê, esse tempo aí nós tínhamos grandes patrocínios ainda. Quer dizer, a coisa veio minguando. Os salários do feminino na década de 80 até 2000 era maior que o do masculino. O salário do feminino. Ou maior ou equilibrava. O equivalente. O né? equivalente. Hoje, a diferença disparado masculino. inverteu totalmente a pirâmide. Professor, tem o Carlos Castro aqui, tá perguntando, o pessoal tá interagindo aqui, ó. Colocou aqui, ó. Qual a melhor lembrança que você tem da sua carreira? Olha, Carlos, muito obrigado pela pergunta. É uma pergunta bem profunda. Né? Eu tenho boas lembranças. Né? Eu gosto de deixar claro que você tem que ter também as agruras, né? Você tem também que ter as decepções. Né? Mas foram muito poucas perto das satisfações que eu tive. Né? Você jogar, por exemplo, um jogo no Ibirapuera cheio, né? Um final de uma Copa América, que a Paula ia fazer a despedida, acabou não fazendo, mas voltou a jogar, um ginásio cheio, né? Você ter uma medalha olímpica, né? Uma final, conseguindo um 3º lugar com a Coreia, né? Ganhando na prorrogação, né? São emoções realmente que você... Essa, por exemplo, minha, Hall da Fama, é emocionante, né? Você imaginar que eu comecei lá numa escola em Bauru, né? Inclusive no meu discurso, a gente tem que fazer um discurso, né? Uhum. Eu falei, eu contei a minha história assim, muito rápido, claro. Eu falei, eu comecei dando treino numa escola estadual, colégio, uma quadra aberta. Quadra aberta. Sem muitas pretensões. Sem muitas pretensões. Quer dizer, com cimento, com concreto arregaçado da quadra,
com 2 faróis, só aquelas quadras que iluminação na lateral, assim, com 2 acesos. E a gente treinava, escurecia, treinava para o lado onde tinha a luz, né? E de repente eu me vejo ali, no meio de personalidades, né? Personalidades. Presidente da FIBA, é um presidente, um africano de Mali, né? Aquelas grandes jogadoras que eu joguei contra, como a Lisa Leslie, uma das grandes jogadoras americanas, recebendo também junto comigo. Então você está num outro mundo, né? Você fala, pô, quando que eu podia imaginar que eu estaria realmente nesse nível? Então isso aí é uma grande alegria. É uma grande alegria mesmo, e eu vou falar uma coisa pro senhor aqui que isso é pessoal. Eu nunca me imaginei que ia estar do lado de uma pessoa de tão alto gabarito dentro da área de esporte. Porque eu vi o senhor pela TV, eu curti, eu assisti o PAN de 2000, eu torci lá junto, eu sofri, eu fiquei bravo e eu comemorei, saí na rua gritando. Isso em 2000, e vendo a figura do professor lá, do professor Barbosa, tão conceituado, jamais passava pela minha cabeça, pela minha ideia, que eu ia estar diante do senhor, trabalhando com o senhor, como eu já tive a oportunidade. E isso é muito emocionante pra gente. Isso é muito gratificante. Obrigado. Por ter uma pessoa do alto calão que o senhor faz parte no mundo do esporte. Então, pra gente engrandece muito. E saber que o senhor tá aqui na cidade, que a gente tem contato, a gente conversa, a gente pode ouvir essas histórias ricas, que a gente vê pela TV algumas histórias lá, mas não contada com detalhe, com riqueza, igual o senhor conta aqui. Então, pra gente já é emocionante, pra gente é muito emocionante e é muito gratificante ouvir isso daí. E eu me coloco no lugar do senhor quando o senhor foi receber o prêmio lá na Suíça. Então, a emoção do senhor que convive nesse lugar, conviveu com todas essas histórias, o senhor se emociona, imagine pra gente. Imagine pra gente aqui. Foi muito. Então, mas eu acho que a gente não pode se afastar da simplicidade, né? Eu não, essas coisas me dão orgulho pessoal, né? Mas não me engrandece ao ponto de eu me achar que eu seja melhor que ninguém. Eu sei o meu valor, sei meu mérito, sei o que eu sou perfeitamente dentro de um contexto. Mas eu não uso isso para crescer em cima de ninguém, né? Porque, você vê, eu tenho vários recordes. Nenhum técnico brasileiro de basquete masculino ou feminino tem 3 Olimpíadas. Eu tenho 3 Olimpíadas. Pô, isso é coisa. Pô, você ter 6 mundiais, 6 jogos pan-americanos, 11 sul-americanos, é muita coisa. Eu viajei em 35 países, né? Então é um negócio assim. A pessoa às vezes não sabe a dimensão, né? Aonde eu já cheguei, né? Me vê aí normalmente, assim, jeitão do caipira interiorano, né? Mas não imagina onde eu já cheguei, onde eu fui. Mas eu prefiro ser assim. Certo. Professor, para essa molecada que tá chegando agora no esporte aí, tá entrando no mundo do basquete, qual dica que o senhor tem para passar para eles? Olha, a coisa é muito simples, né? O esporte, acho que toda atividade, não tem atalho, né? É trabalho, né? É trabalho. Trabalho. É treinar. É você se focar, é você se autodeterminar que você quer ser jogador e treinar. E não ficar restrito àquela hora de treino que o teu técnico dá, não. Vai procurar mais tempo. Vai buscar mais Conhecimento, né? mais conhecimento, porque o esporte de quadra, somente, é repetição, né? Então, quem vai para a quadra de basquete, dá 300 arremessos por dia, vai meter mais bola do que aquele que não treina. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Tá mais preparado, né? Tá mais preparado. Você prepara assim. Então, eu acho que essa é a linha. Você saber o que você quer. É isso que eu quero? Se sacrificar. E vai para cima. Abrir, por exemplo, eu lembro perfeitamente. Eu tive, lógico, eu fui um adolescente perfeitamente normal, me divertir. Não é só adolescente, a minha vida toda eu sempre separei muito bem o
o meu lazer, a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Eu sempre dividi bem. Mas você tem que abrir mão de muita coisa. Festa, final de semana, quantas essas coisas. viagens, quantos eventos sociais eu perdi em Bauru, gostava de baile, eu sou da geração de baile, de dançar, e pegar uma Kombi e viajar à madrugada, voltando para Bauru depois de um jogo, chegando 4 horas da manhã, com 5 horas, dentro de uma Kombi, tudo amassado, porque era o que era possível na época. Né? Viajando de trem, uma vez nós fomos jogar em São José do Rio Pardo, pegamos um trem em Bauru, porque uma loja mais fácil era de Kombi, mas o trem era de graça, o governo dava passe. Então nós saímos de Bauru, fomos para Campinas, descemos em Campinas, pegamos um trem para São José do Rio Pardo, que é divisa com Minas, um trem na Mogiana. Chegamos em São José do Rio Pardo, era um sábado, umas 6 e pouco da tarde, o jogo era 8 horas da noite. Um frio, uma quadra aberta no clube Rio Pardense, a quadra era do lado do rio, assim. Jogamos, acabou o jogo, viemos correndo para pegar o trem, que não tinha dinheiro para ficar em hotel, para pegar o trem. Amanhecemos mais ou menos, chegamos em Campinas umas 4 horas da manhã, um frio do inferno, ficamos tudo enfiados dentro daquela sala de espera que tinha na estação ferroviária, esperando o trem que ia chegar em Bauru 1h30 da tarde. Eita. Era assim a vida da gente. Viemos jogar uma vez em Sorocaba, também um troféu Bandeirantes, viemos de trem da Sorocabana. Você vê, Bauru, Sorocaba, de trem de Sorocabana era horas e horas. Era o jeito, tudo para começar. Era o começo, foi meu começo. Porque eu ficava indo atrás. Tem tal campeonato? Tem. Ah, mas não tem dinheiro para ir, porque o meu era o time de colégio. Eu punha o time de colégio jogar campeonatos com o clube. Certo? Mas só que a prefeitura ajudava em Bauru, o outro colégio, que era o que representava a cidade. Então eu tinha que fazer o esquema, que era aquilo que vem de graça. O que era? Era o passo que o governo estadual dava para a gente disputar os campeonatos. Então como que vai para Sorocaba? Passo pela Sorocabana. Pegava o trem e puxava a Sorocabana, rapaz. Imagina, até Sorocaba. Levava horas e horas. Hoje eu venho de carro para cá, eu levo 2h30 e falo, putz, vida. Pensar que eu ia para Sorocaba, levava 8, 9 horas de trem. De viagem. Deixa eu aproveitar. É muito sacrifício. Aproveitar e fazer uns comentários aqui. O Glaucio Amaral colocou aqui, conhecido do senhor, professor. Ele estudou na Unimep em 93. Ele lembra que almoçava na cantina da Tuti e que ele pedia autógrafo para as meninas lá nessa época. Isso. Tinha esse restaurante lá, inclusive eu almocei lá quando eu fui em 93 para lá, minhas refeições eram lá. Olha só. E ele tá lembrando disso aqui, tá mandando um abração pro senhor. Muito obrigado, Glaucio. E dizendo que ele é um grande admirador do senhor. Muito obrigado, Glaucio. E o Carlos Castro agradece por o senhor ter respondido a pergunta dele e tá mandando um abração. Muito obrigado. E deixa eu só entrar aqui de novo no assunto. A gente tem visto que o basquete hoje perdeu um pouco de força, o feminino, e vem capengando. Eu tenho notado que vem capengando aí nas disputas, né? Mundial, Olimpíadas, a gente já ficou fora de algumas competições aí que lá atrás a gente era figurinha carimbada. E dentro disso, vendo hoje, eu acho que a última vez que a seleção estava bem encorpada foi em 2016, que teve as Olimpíadas, né? Que teve as Olimpíadas e o senhor representou o Brasil com as meninas. E de lá para cá, o basquete foi caindo. E o senhor acha que a modalidade ainda tem jeito? Você acha que o basquete feminino ainda consegue crescer? Eu acho, inclusive eu falo isso na própria confederação, já falei isso lá. Que eu acho que o caminho do basquete feminino para resultados internacionais, ele é mais, não é mais fácil, tem mais chance ainda que o do masculino. Claro que esse feminino, desde que bem trabalhado, né? Em mãos certas, né? Com trabalho realmente sem panela, né? Sem muita patotinha. Eu acho que a gente pode realmente
não digo, lógico, disputar primeiras posições. Porque o feminino hoje, você tira aí os Estados Unidos, você tira aí a França, Sérvia, China tá voltando com tudo. China tá, o Mara dá uma média de 2 metros, não sei o que lá, que a China vai voltar a ser problema. Os demais países, você tem um nível que você pode jogar com eles. Né? A Austrália está voltando a ser forte outra vez. Que nós não temos material humano tão ruim. Não temos. Nós temos uma menina aí, por exemplo, a Damires, tá jogando na NBA, que é uma jogadora excepcional. Né? Temos 2 pivôs de 2 metros que estão nos Estados Unidos estudando. 2 metros. Boas jogadoras. São meninas brasileiras que foram fazer college. Né? Temos aí a Érica, que ainda dá um caldo. Né? Então, Érica. Temos boas jogadoras. Essa posição nós estamos muito bem. Agora, temos que valorizar e buscar jogadores que jogavam fora, né? Que jogam fora, que são jogadores que podem ter. Nós temos 2 aqui que jogaram a Olimpíada do Rio em 2016, a Joyce e a Palmira. A Joyce e a Palmira. Né? Jogaram a Olimpíada do Rio em 2016. 2 pessoas que eu também assisti jogar. Então, e a Joyce ainda tinha uma Olimpíada a mais, que ela jogou Londres em 2012. Ela jogou Londres em 2012 e eu mantive ela para o Rio em 2016. E a Palmira eu trouxe ela para o Rio. Ela estava fora da seleção e eu trouxe ela para a Olimpíada. Por quê? Porque quando você chega numa seleção, num campeonato mundial, numa Olimpíada, você tem que levar a jogadora que você sabe que não vai fugir do jogo. Que ela pode errar por comissão, não por omissão. Uhum. Né? Porque eu prefiro a jogadora que erra tentando do que a que não tenta, aquela que se esconde. Né? Então eu acho que nós temos que buscar esse tipo de jogadora, junto com essas pivôs, aí tem a Clarissa ainda, com essas pivôs que são difícil um país hoje ter tantas jogadoras boas nessa posição como nós temos. Agora, em compensação, não justifica você com jogadoras dessa estatura pegar um time da Argentina de jogadoras baixas e você ganhar na última bola. Não justifica. Se alguma coisa está de errado. E perder uma classificação para a Olimpíada, para a Coreia, ou não, para o Mundial, para a Coreia, que é tudo anã. Né? Porque a estatura das brasileiras. Não dá, porque o basquete, apesar do 3 pontos de fora, você ainda prevalece a estatura, o tamanho. Porque você com um time de jogadora desse tamanho, você leva uma vantagem grande. Você na defesa, você tem um grande domínio de rebote. Consequentemente, você vai ter saída de bola rápida, que a gente chama do contra-ataque. No ataque, você vai ter sempre a chance de pegar a segunda bola, de pegar o rebote ofensivo. E, se você ter essa jogadora eficiente, você vai forçar a defesa, fechar em cima dela e vai te sobrar os arremessos de fora. Aí você, com tudo isso, consegue perder uma classificação olímpica para Porto Rico. Quer dizer, eu na minha vida toda de técnico, nunca perdi para Porto Rico. Então, alguma coisa aí que não funcionou bem. Certo? Eu prefiro ficar por aí. E a gente, como torcedor, a gente sofre, né? Porque a gente quer ver sempre a seleção no mais alto. Porque a seleção, na medida que ela joga um campeonato desse, ela vende a imagem, né? Vende muito a imagem. E já aproveitando também, mandar um abraço para Joyce, para Palmira e para principalmente essas meninas, né, que representam o basquete e estão aí na batalha, estão lutando ainda para levar o nome do basquete com muito afinco. E eu tô citando essas 2 aí, mas tem muito mais. Mas essas 2 aí é que eu tenho mais ligação, que são pessoas assim que eu convivi, são pessoas assim que eu admiro. Porque, pô, a Xuca também, mandar um abração pra Xuca, que são pessoas assim que levaram o nome da seleção. A Xuca jogou a Olimpíada de Londres também. Então, e elas levaram o nome da seleção. A Carla, por exemplo. São pessoas assim que a gente aprendeu a admirar. E estão tentando ainda levantar o basquete. Estão aí trabalhando firme e forte e levando o nome do basquete. Então a Carla jogou comigo a Olimpíada de Atenas. Eu levei a Carla na Olimpíada de Atenas. E a Carla, ela jogou comigo base, né? Ela jogou juvenil. Nós somos campeão das Américas, sub-19. Ganhando a final dos Estados Unidos, e a Carla fazia parte desse time, eu era o técnico. E também jogou comigo num time que nós formamos da Microcamp,
ela jogou um ano comigo pela Microcampo em Campinas, só que no ano seguinte acabou o time, né? A Carla é uma menina excepcional, jogadora diferenciada. Tinha uma meia distância, uma longa distância terrível. Ela é excepcional. E está aí, ainda prestando o serviço dela aí como dirigente e mantendo o basquete de Campinas aí em atividade. Vivo, né? Eu acompanhei a história dela, ela tá lutando aí bravamente para conseguir manter o basquete feminino lá de Campinas no alto nível. Tem que dar parabéns para ela, porque Tenha dúvida. não é fácil não. Não. É isso aí. Professor, já ganhou praticamente de tudo, né? Tem mais algum sonho ainda? Chegar em Não, mais eu acho que a vida da gente, você não pode parar, né? Você não pode parar de sonhar. Você tem que continuar sonhando, tem que continuar buscando desafios, né? E temos aí mais desafios pela frente, né? Quer dizer, eu já estou bem mais para lá do que para cá, mas ainda com muita saúde, muita disposição, e eu sou um guerreiro, né? Então eu continuo na luta e vamos buscar aí sempre novos desafios e procurando manter em tu aí sempre numa posição de alto destaque. nível aí. Isso aí. E o nosso bate-papo aqui tá tão legal, assim, que o pessoal tá participando, tá comentando. O Wellington Ramos tá comentando aqui que tinha Cíntia Tuiu também. Cíntia. Isto. E o Marcelo, nosso amigo, ele falou que a seleção brasileira feminina veio jogar aqui em Itu, lá na quadra da associação. Mas não lembro o ano nem a data, mas que a seleção veio jogar uma partida aqui. Numa época lá, bem... Acho que na meados de 90. Não era eu o técnico, não. Não? Não. A Cíntia Tuiu, ela jogou. Cíntia Tuiu, menina excepcional, amigona, menina parceira. A Cíntia Tuiu, ela jogou comigo o Mundial na Alemanha. E jogou o Mundial na Alemanha, depois jogou comigo o Olimpíada de Sydney, Olimpíada de Atenas, né? Jogou o Mundial na China, depois jogou o Mundial aqui em São Paulo em 2006. Foi uma companheira de seleção, uma moça excepcional como pessoa, como jogadora. Ela também teve participação na WNBA. Nós tivemos um período, você vê, em 2003, o Mundial foi na China. Em 2002, o Mundial foi na China. Nós tínhamos 8 jogadoras jogando na NBA, na WNBA. 8. Eu não conseguia treinar o time. Eu não tinha jogador. Eu treinei um time aqui para escolher 3. Porque tinha 8 na WNBA e uma na Coreia, que era a Alessandra. Que basquete na Coreia, feminino, paga muito bem e de clube é caríssimo lá. Eles têm um draft para contratar os melhores que querem jogar lá. Então nós fizemos um treinamento no Brasil para escolher as outras 3 que iam completar essas 9. Então as 9 vinham chegando aos poucos. Quer dizer, no dia do embarque, que nós estávamos embarcando, nós íamos fazer uma parada na Austrália, disputar um quadrangular na Austrália. No aeroporto de Guarulhos chegou a Ellen, a Janete, e eu não lembro a outra menina que chegou. Chegaram em 3 lá, eu com a roupeira, com o saco de material delas, com a bolsa com o material delas. Para elas trocarem ainda. E para ir lá, porque tinham acabado de chegar dos Estados Unidos. E a Érica foi encontrar com a gente na Austrália, que ela jogava num time que foi campeão da NBA. Ela jogava no Sparks de Los Angeles. Então ela foi encontrar com a gente na Austrália, a Érica. Então você vê o sacrifício que era treinar essa seleção. E foi um 7º lugar lá na Coreia, perdendo 2 jogos de 1 ponto. Eita. E, quer dizer, olha a situação que tinha o basquete brasileiro. 8 jogadoras da WNBA. Não, E a Cíntia Tuiu era uma delas. A gente repara o nível do basquete que era jogado por essas meninas, né? Essas meninas foram excepcionais. Mas eu acho que temos ainda boas jogadoras. Eu acho que questão aí de detectar realmente as que têm condição efetivamente de jogar. Tá, mas eu penso assim, professor, que assim, a gente tem o material humano
feminino para a gente alavancar o esporte de novo. Mas eu não vejo muito o empenho e vontade dos patrocinadores, das pessoas que poderiam estar ajudando mais o esporte. Então, mas isso acontece, Nino. O patrocinador, ele vai. Porque e tudo é uma roda, né? O que acontece? Se você tem conquistas internacionais, a mídia divulga, a mídia investe. A mídia investindo, ela chama o patrocinador. Exatamente. Aí o patrocinador vai alavancar a modalidade, aí vai ter resultado nacional, aí vai ter mídia. Então, é uma roda. Então a gente acaba vivendo hoje basquete feminino de pessoas como o Guilherme aqui em Itu, né? Que claro, agora com uma parceria aí com o Ituano e tal, aí, mas o grande responsável é o Guilherme Gazola, tá? Tem aí, por exemplo, Campinas, onde a Carla tinha um projeto lá, ela fazia parte do time de Americana, e também acabou americano, mas ela conseguiu, junto com o Vendramini, levar o basquete para Campinas. Então você vai vivendo, por exemplo, Catanduva, tinha acabado o basquete de Catanduva. A Natalinha, que jogou lá muito tempo, que ficou morando lá, ela se lascou toda, mas ergueu o basquete de Catanduva. Hoje, Catanduva está com um time muito forte para a Liga, um belo ginásio de esportes. Você vê, então a gente acaba vivendo da pessoa, né? Araraquara, hoje, uma baita numa estrutura, né? Mas começou ali com prefeitura e tal, aí veio o SESI, fez um polo lá do basquete do SESI, então com recurso, com estrutura. Então, a gente acaba vivendo das pessoas, você tá entendendo? Você não vive da estrutura. Exatamente. Né? Tem aqui em Sorocaba o Marcinho, que esse rapaz rala com esse time dele. Então, e o Marcinho vai ficar de fora de novo do campeonato nacional. Porque é uma pena. É uma pena. Então, ele prefere pegar um dinheiro e investir no Paulista, fazer uma campanha razoável no Paulista e ver se isso aí alavanca a modalidade dele. Né? Porque é uma cidade que sempre teve basquete. Quando a gente fala em tradição de Sorocaba, não vamos pensar no time do Leite e Moça, não. Muito antes disso, mas muito antes lá atrás. Sorocaba tinha 2, 3 times de basquete feminino. Era um polo de basquete feminino em Sorocaba. Exatamente. Depois foi acabando, mudou o nome, virou São Bento, virou SESI, foi até que acabou. Aí voltou com a Minercal e tal, aí acabou outra vez. Aí tá aí esse menino e o Marcinho se virando do jeito que dá. Então, acaba vivendo da pessoa, não temos mais a raiz da estrutura. Basquete é isso, cara. Entra fulano ou ciclano, mas basquete não, é diferente do masculino. Você vê, esse time masculino. É time de 40, 30, 40, 20 anos numa cidade. Aí cria raiz. Você pode, às vezes, ter um ano, né, que tem um investimento lá em cima, né? E outro ano investimento mais aqui embaixo. Mas nunca zero. Bauru teve grandes investimentos, foi campeão brasileiro já. Aí teve um investimento lá embaixo, mas continuou o time. A cidade refuga um pouco. Aí voltou, tá lá numa situação intermediária. Então assim funciona a coisa. É isso aí. Bom, vamos falar das marcas também que tá patrocinando Isso, a gente aí, é. senão, é igual que a gente falou, senão a gente não ganha um pouquinho de dinheiro, né, professor? Que Bom, vendeu. Vamos falar da Alva, né, Soluções Industriais, sempre tá com a gente aí também. Mandar um abraço pro meu amigo Kleber, tá um cara bacana. Mandar um abraço também pro Marcelão do Travesseiro na Coluna. Ó, se tiver com dor no pescoço, não tiver dormindo direito, pode Problema comprar. com ronco, essas coisas, ó. Tá aí, ó. Travesseiro na coluna, do nosso amigo Marcelo. Isso. Ele deu um exemplar aqui hoje pra gente mostrar mais afinco, pra mostrar como é o travesseiro, como é um travesseiro dinâmico. Olha aqui, Marcelão, sua marca, seu trabalho tá aqui com a gente, ó. Parceiro que é parceiro, a gente abraça e a gente divulga também. Então aqui tá o travesseiro na coluna e um belíssimo travesseiro. E se Nosso ficar amigo roncando Marcelo. muito também, a mulher mete o pé, né? Então é melhor comprar um travesseiro desse, não é verdade? Melhor. Senão ninguém aguenta. Carvão Bom Jesus também. Dá pra pôr ali a câmera pra mostrar as marcas, fazendo favor? Ali, ó, Carvão Bom Jesus, Travesseiro na Coluna, Alva Soluções Industriais, Espetinho do Mosquito. Espetinho do Mosquito. O Mosquito é nosso parceiro também. É isso aí.
E Tem mais algum que nós tá esquecendo, Nino? Danilo Ferreira. É, imobiliária que mais cresce em Itu e região, filho. Esquece. Não pode esquecer do Danilo, velho. Ah, e Exato. agradecer também, Casa a de Bento. Ana, Rodrigo, a Casa de Bento, pastelaria, que hoje nos agraciou com esse maravilhoso Opa, salgado. muito bom. Muito bom. E a Ana, professora, ainda pediu para eu falar uma coisa pro senhor, que ela queria ser jogadora de basquete. Ela treinou basquete aqui na cidade, jogou e ela falou, nossa, se eu tivesse ficado mais um pouquinho, talvez eu teria sido atleta do professor Barbosa. E ela mandou um abraço pro senhor, dizendo que ela, dentro da modalidade, ela tinha muito carinho, é muito fã do senhor. Muito obrigado. E ela falando que, eu tô enviando os salgados porque o professor Barbosa vai lá. Muito Então- obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí. Ela mandou com muito carinho pro senhor aqui. Muito obrigado. Quando ela ficou sabendo, ela de pronto atendimento já falou, eu vou ceder uns salgados lá para vocês hoje, para agraciar a presença aí do professor Barbosa, a quem eu admiro bastante. Então obrigado. o Rodrigo e os filhos estão mandando um grande abraço pro senhor, dizendo que são admiradores do senhor. Tá, muito obrigado. E qualquer hora eu vou passar lá para te conhecer pessoalmente e comer lá um pastel seu, viu? Pô, lá é muito bom, muito bom. E meu parceiro Danilo, mais algumas considerações? Então, eu gostaria de agradecer as marcas que tá sempre com a gente aí, né? Sempre fortalecendo. Todo vídeo nosso aí tá sempre com a gente aí, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Agradecer o Nino também. Tá sempre comigo aí também, né, Nino? Parceiraço aí. Tamo junto, né? tamo Ontem junto. Comemos um japa aí. Ontem a gente foi comemorar o aniversário da esposa do Danilo. Aproveitar. Gi, mais uma vez, parabéns, felicidades. Ontem a gente foi comemorar o aniversário dela. Mandar um abraço pra minha esposa, Ellen, e um beijão pra minha filha Antonella. Aproveita e faça o mesmo, hein? Esse é um beijão pra minha esposa Gislaine também, meus filhos, né? João Pedro, Maria Eduarda. Que, sem o apoio deles a gente não é ninguém, né, Claro, professor? claro. Então pode ter um minuto pra falar aí também, professor, antes da gente finalizar o vídeo, tudo. Deixa as suas considerações aí. Tá, muito obrigado, viu? Eu quero agradecer vocês aí por essa oportunidade. Eu espero que tenha sido do agrado aí de quem assistiu, de quem teve a oportunidade de participar. E eu acho muito importante isso, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, né? Um pouquinho da minha história. E fico muito grato, primeiro a vocês por terem possibilitado essa minha vinda aqui, e aqueles que aí perderam um pouco do tempo assistindo a nossa programação. Obrigado. Prazer receber o senhor Deixa eu aqui. aproveitar também e mandar um abraço pro Guilherme Gazola, né? Que é um grande entusiasta do nosso basquete. Ao nosso amigo também Ricardo Giordani, ao Vinícius, ao Jonathan, todo esse pessoal que faz o basquete aqui em Itu acontecer. Dá um abraço para todo esse pessoal aí e dizer que a gente só tem a agradecer por essa grande história e por esse grande capítulo que tu escreveu na modalidade basquete. Através da figura do senhor. Né? Eu fico muito orgulhoso disso e você me lembrou bem, né? Eu acho que esse projeto, ele realmente ele está cada vez mais forte, cada vez melhor, cada vez mais estruturado, né? Graças aí à presença de pessoas como o Vinícius, o Giordani, o grande amigo Baba, né? Ricardo Giordani, o Jonathan, que é também um diretor, e sem esquecer o pessoal do Secretaria de Esportes, né? O Gilmar, né? Que dá um apoio, que dá uma retaguarda para todo esse trabalho. Sim, mandar um abraço pro Gi também. Gi, um abração, viu? E não esquecer o Douglas, né? O Douglas realmente, que hoje é o subprefeito lá do Pirapitingui, e foi realmente aquele que recebeu o projeto e encaminhou. Isso, O verdade. Guilherme, no primeiro ano, ele que segurou aí uma bucha brava, né, que nós tivemos no primeiro ano. E o Douglas, ele foi até o sacrifício pessoal, né, para poder efetivamente dar conta manter e fazer o basquete feminino crescer. Sim, o Douglas, o Gilmar, lá na Secretaria de Esporte, o Diego, Teta também. Isso, meu amigo Teta.
O pessoal todo lá da Secretaria de Esporte, um abração para vocês e agradecer a vocês também pelo empenho de vocês aí, junto da modalidade basquete. Beleza? É isso aí, professor, um abraço. Tá um prazer receber o Muito senhor obrigado. aqui. E a porta sempre aberta aí. Muito Zé, obrigado. vamos. Professor, muito obrigado pela Isso, presença. Eu acho que o senhor abrilhantou muito o nosso podcast com essa história rica do basquete que, como eu já tinha falado lá atrás, a gente ouve na televisão, a gente assiste na televisão, mas nada melhor do que a própria pessoa, a lenda viva, contando pra gente. Então isso é muito grande, isso enriquece muito o nosso trabalho e o nosso podcast. Muito obrigado e dizer que o senhor tem portas abertas aqui e numa próxima situação a gente senta de novo e bate um papo gostoso aqui. Muito Tem obrigado. muita história, né? Aqui foi contado só um pouquinho, né, Nossa professor? Senhora. Só um pouquinho, só um pouquinho. Muito obrigado a vocês. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês que estão sempre nos acompanhando. Um abraço e até daqui a pouco, que tem mais um entrevistado ainda. Gente, um abraço, hein? Esquece. Até mais.